entrou ninguém. Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui com fundo musical, esperando vocês entrarem para a gente dar início. Oi, Robson, Érica, Isabela. Avisa aí se está dando para ouvir bem a voz. E vocês estão conseguindo ouvir bem a nossa voz? Hoje a gente está fazendo sem fone de ouvido, para fazer só com um aparelho. Aí seria muito útil o feedback de vocês, se o som tá bom, se está dando para ouvir bem. O som tá ótimo? Ah, legal. Bom. Sejam bem-vindos. Estamos aqui aguardando mais um pouquinho, mais um minutinho, esperando os amigos entrarem. Colocamos uma musiquinha aqui, um fundo musical, para harmonizar o ambiente. Então hoje faremos mais uma live do estudo do Evangelho. Nós somos aqui 2 trabalhadores da casa do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira. Eu sou a Fernanda. Eu sou o Ricardo. Ricardo, meu marido. Nós hoje vamos estudar o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Itens 27 e 28. Então, aqueles que estiverem nos assistindo e quiserem acompanhar com os seus respectivos evangelhos em casa, Evangelho segundo o Espiritismo, podem pegar. Outra dica que a gente dá para aquelas pessoas que estão numa casa que tem muita gente, ir para um lugar mais calmo, colocar o fone de ouvido, porque esse é um momento especial, né, de estudo, onde é importante uma certa concentração para que os ensinamentos sejam compreendidos, né, da melhor forma possível. Também a gente pede para vocês separarem a água, não esquecer da água, porque a gente vai ter um momento final da vibração, nós vamos fazer um passo coletivo e também pedir pela fluidificação da água, especialmente para aqueles irmãos que estão em tratamento conosco, né? Então, esses são os avisos antes da oração que a gente tem que repassar. Então, nós vamos dar início, tá? Eu vou pedir aqui para o meu digníssimo fazer a oração inicial, tá bom? Vamos lá, então? Vamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso pensamento, pacificar o nosso coração e elevar agora nosso pensamento a Cristo, mentalizando a presença dele ao nosso redor, ele e seus emissários de luz que nos acolhem nesse momento, em um grande fraterno abraço de amor. Ele agora nos envolve com todas essas energias benfazejas, nos coloca num casulo de luz para que nós possamos, nesse momento, aceitar as palavras que serão ditas do Evangelho. Pedimos também que nós sejamos intuídos para que tenhamos iluminação na interpretação das palavras e que todos esses ensinamentos encontrem em nosso coração uma morada acolhedora e nos permita transferir todo esse conhecimento e toda essa transformação que acontecerá conosco para aqueles que convivem conosco, para aqueles com quem encontramos durante o dia, para aqueles com quem trocamos
uma palavra de afeição e carinho ou um gesto de amor e caridade. Pedimos que transcorra essa live, que mesmo à distância estamos todos juntos, de uma maneira integradora, para que todos possamos fazer bom uso daquilo que será visto. Que a transformação seja profunda e duradoura. Que assim seja. Assim seja. Então, gente, nós vamos começar e vocês fiquem à vontade para participar conosco, tá? Então, vamos começar aqui pelo item 27. Diz assim: deve-se pôr um fim às provas do próximo? Deve-se pôr um fim às provas do próximo ou é preciso, por respeito às vontades de Deus, deixá-la seguir o seu curso? Então, inicia com esse questionamento. Eu devo colocar a prova fim à prova de um próximo, ou como ele precisa passar por aquilo, eu tenho que deixá-la seguir o curso, né? Dissemos e repetimos muitas vezes que estás na terra de expiação para concluir vossas provas. E tudo o que vos acontece é uma consequência de vossas existências anteriores. É o peso e a obrigação da dívida que tendes a pagar. Mas esse pensamento provoca reflexões em algumas pessoas, ideias as quais é necessário combater, pois poderiam ter consequências desastrosas. Então, o que ele está dizendo aqui nesse primeiro parágrafo? Que a lei de causa e efeito, né? As coisas que acontecem conosco, elas são consequência de alguma coisa que a gente fez, de alguma ação nossa, seja nessa vida, e se a gente não encontra a explicação, a causa nessa existência, de uma existência anterior, certo? Então, a lei de causa e efeito, você não tem como fugir dela. Ela vai acontecer. Só que isso gera algumas ideias, algumas reflexões, que elas são um pouco perigosas, que a gente vai ver mais aqui na frente, tá certo? Eu não vou nem falar logo o que está aqui na minha cabeça, porque vai aparecer aqui na frente. Então, alguns pensam, essas são as ideias. Alguns pensam que a partir do momento em que se está na Terra para expiar, é preciso que as provas sigam o seu curso. Eu estou aqui para expiar mesmo, então que viva essas provas. Existem mesmo os que até acreditam que não somente é preciso não fazer nada para atenuar a prova, mas que, ao contrário, é preciso contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. Veja bem essas ideias que ele está querendo dizer aqui, que podem ter consequências desastrosas. Eu, de repente, imaginar, como aquele fulano ali está sofrendo porque ele mereceu. Vamos dizer, eu vou dar um exemplo aqui, na nossa vida atual, em que a gente identifica a causa nesta mesma existência. Vamos dizer um irmão nosso, né, que convive conosco e que a gente convive desde a infância, um amigo. E aí esse amigo gosta muito de beber, vamos dizer assim, ou de comer, come muito, né? E com isso ele foi trazendo problemas para a saúde dele, né? Por conta desses vícios da comida, de beber demais e tal. Aí quando ele chega numa certa idade, que ele começa a ter problemas de saúde, aí eu sou muito amiga dessa pessoa. Mas aí eu fico jogando na cara dele, né? Eu não te disse que você não devia ter feito isso, se você tivesse seguindo, tipo assim, sabe? Espezinhando do irmão, só porque ele tá passando por uma consequência de algo que ele provocou, então agora eu tenho que ficar espezinhando o irmão, né? Que é uma coisa que eu faria ele ficar péssima. A pessoa, posso até causar o quê? Uma depressão nessa pessoa, porque ela já está passando pela dor, né? Que, claro, tudo bem, a culpa foi dela? Foi. Tudo que acontece na nossa vida só pode ser culpa de nós mesmos. Nós não somos vítimas de nada a não ser das nossas próprias escolhas. Isso é o que a gente aprende, né? Então, mas não é por isso que eu vou ficar espezinhando o irmão, né? É isso que ele está querendo dizer. Ou o próprio irmão, vamos dizer assim, que está passando por essa situação, ele se autopunir. Dizer, não, eu mereço mesmo, e ficar naquela coisa de culpa e agravar
ainda mais o sofrimento dele. Então não é por causa disso que a gente tem que ficar agravando ainda mais, né? É um grande erro fazer isso. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas você conhece esse curso? Você sabe qual foi o curso que Deus lhe traçou? Sabeis até que ponto elas devem ir? Ou se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele de vossos irmãos, não irás mais além? Sabeis se a providência não vos escolheu não como um instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como o alívio de consolação que deve cicatrizar a sua justiça, que a sua justiça tinha aberto? Então, veja bem, ele está dizendo assim, será que ao invés de você fazer isso, será que você não está perto dessa pessoa justamente para dar um consolo para esse irmão? Justamente para dar um esclarecimento para ele? Justamente para amenizar a dor e o sofrimento dele? Porque isso acaba sendo um exercício de caridade para você, para nós. Quando nós vemos uma situação dessa, que a gente pode ter avisado, mas isso daí não importa, o livre-arbítrio do irmão, né? Agora é a hora de eu estar ali no meu papel cristão de amar. E quem ama, né? Quem segue esse ensinamento de amor, ele quer fazer para o próximo que gostaria que ele fizesse para ele. Então, e se fosse você que tivesse feito escolhas equivocadas, agora estivesse pagando por isso? E aí você ia querer o quê? Que alguém que estivesse do seu lado, convivendo com você, ficasse espizinhando você, ficasse jogando na sua cara que você é responsável por aquilo? Ou você gostaria que ele fosse um irmão compreensivo, consolador, né? Que te ajudasse a se reerguer, a mudar, a ser um novo homem a partir daquele momento, a aprender com os seus equívocos, né? Então, a nossa função, né, não é só, mas se ele está sofrendo é porque ele merece. Não, tudo bem, ele está colhendo o que ele plantou, mas o que eu posso fazer para amenizar a dor dele, né? Esse é o nosso papel do verdadeiro cristão. Continuando aqui. Quando virdes, pois, um de vossos irmãos feridos, não deveis dizer, é a justiça de Deus, é preciso que ela siga seu curso, mas dizer ao contrário, vejamos que meio nosso Pai misericordioso colocou em meu poder para suavizar o sofrimento do meu irmão, o que eu acabei de dizer. Vejamos se as minhas consolações morais, se o meu apoio material, meus conselhos, não poderão ajudá-lo a transpor esta prova com ânimo, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos os meios de fazer parar esse sofrimento. Será que eu não consigo parar o sofrimento de alguém? Né? Porque ele tem que sofrer. Não, mas será que eu não consigo parar? Se não me foi dado também como prova ou expiação, deter o mal e substituí-lo pela paz. Então, se eu tenho um irmão que convive comigo, próximo, muito próximo, né? Quando eu digo irmão, não necessariamente irmão biológico, né? Ele pode ter qualquer função na minha vida, pode ser meu pai, pode ser minha mãe, pode ser meu marido, pode ser meus filhos, mas um irmão é em Cristo, né? Que eu quero dizer. Então, eu tenho esse irmão que convive comigo, né? Poxa, se nós temos essa proximidade, isso me dá ainda maior responsabilidade, porque é alguém que eu escolhi para ficar comigo, para conviver comigo, escolhi lá, antes de vir. Nós temos aí situações para nos resolver, né? Então, se eu tenho condição de ajudar esse irmão, por que não? Se eu posso evitar o sofrimento dele. E aí é necessário muita paciência. A gente estava estudando ainda agora aqui no Ciclo de Paz e nós falamos sobre isso. O quanto a paciência é importante para a gente entender que o tempo de cada um é diferente. Então, eu ter essa mania de querer que todo mundo pense que nem eu sou muito assim, né? Eu venho até trabalhando muito isso ao longo dos anos. Mas de querer que todo mundo pense e faça as coisas com a mesma velocidade que eu faço.
Então, isso não vai dar certo, porque se eu sou aceleradinha, tem gente que não é. Né? Se eu dou valor para determinadas coisas, tem gente que não dá. E cada um tem o seu tempo, o seu livre-arbítrio para decidir e escolher fazer o que tiver que fazer. E eu preciso trabalhar isso dentro de mim. Certo? E talvez essa seja justamente a minha prova. Né? Se eu quiser falar alguma coisa, complementar. Né? Então, aí, às vezes, gente, é só uma conversa que a pessoa precisa. A pessoa tá abalada com aquele problema que aconteceu com ela, com aquele sofrimento e tudo, e aí de repente você conversa, fala alguma coisa, nós aqui que somos espíritas, falamos alguma coisa que a doutrina explica, que a doutrina isso, que a doutrina aquilo, a pessoa, olha menino, isso aqui mesmo, né? Os nossos atendimentos fraternos que nós fazemos no Centro Espírita, eles são exatamente com essa função de amenizar a dor do irmão, né? A gente conscientizar o irmão, primeiro, de que a dor é uma bênção, que é um negócio que só mesmo uma instrução que é dada pela doutrina espírita para fazer a gente conseguir compreender que dor é bênção, né? Inclusive esse capítulo 5 aqui, ele é sobre isso, né? Bem-aventurados os aflitos. Ora, foi Jesus que disse, não é a gente que está inventando nada. E se a gente é cristão, né? E Jesus não só disse, ele disse e provou com os exemplos, né? E a gente vai vendo com as evidências no dia a dia da nossa vida. Então vamos lá. Ajudai-vos uns aos outros, sempre em vossas provas. Então vamos ajudar uns aos outros em nossas provas, porque nós também passamos por provas e nós queremos o que o outro faça ao nosso lado quando nós estamos passando por provas. Que alguém ajude a amenizar a nossa dor. Não é? Nunca vos torneis instrumentos de tortura para ninguém. Este pensamento deve revoltar todo homem de bom coração. Dizer que a pessoa precisa sofrer e ficar lá fazendo ainda mais ainda e jogando na cara da pessoa, né? Então esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, principalmente os espíritas, pois estes devem entender o alcance infinito da bondade de Deus. Mesmo para aqueles irmãos extremamente endurecidos, né? Que realmente não enxergam ainda a verdade, né? Porque quando a gente sabe da verdade, a gente se liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, mas se o irmão não conhece a verdade, o mínimo que a gente pode fazer é tentar levar essa verdade para ele. E aí, lógico, ele tem o livre-arbítrio dele para decidir quando é que ele vai colocar essa verdade em prática na vida dele. Mas se a gente já fizer pelo menos isso, a gente já está contribuindo de alguma maneira para a luz, acender a luz dentro daquele irmão, né? O espírita deve pensar que toda a sua vida tem de ser um ato de amor e de dedicação, e que qualquer coisa que faça não contrariará, não causará embaraços às decisões do Senhor, não alterará o curso da justiça divina. Porque assim, algumas pessoas podem dizer, mas aquela pessoa está passando por aquilo, Deus quis que fosse assim. Se eu for ajudar aquela pessoa, ela vai parar de sofrer, e aí eu vou estar interferindo na justiça divina. Não é assim. Nunca que uma pessoa fazendo bem para o outro, ela vai estar atrapalhando a justiça divina, minha gente. Porque nós todos somos instrumentos aqui na Terra de Deus, quando fazemos o bem. Se Deus te deu os meios, né? Então você faz parte do plano. Exatamente. Pode, sem receio, né, usar todos os seus esforços para suavizar a amargura da expiação do seu próximo. Mas somente Deus pode detê-la ou prolongá-la, segundo ele julgue necessário. Então, você pode fazer... O que nós temos que ter na nossa consciência tranquila é que eu tive a oportunidade de fazer o bem, ela apareceu na minha frente. Que eu faça, que eu não desperdice. Porque o bem que a gente não faz também, né, é algo que também nos comprometerá. Não é só o mal, né? Não é só não fazer o mal, mas é deixar de fazer o bem que deveríamos fazer. Isso também compromete a gente. Tem outra coisa, quando a gente tem uma lição, uma prova, alguma coisa para superar ou aprender,
e por alguma razão a gente não aprende daquela primeira vez que aquilo acontece, aquilo vem se repetindo na nossa vida. Quantas vezes você ouviu dizer que tragédia pouco é bobagem, né? Que na verdade o grande ensinamento, a grande lição é a seguinte: toda vez que você supera um problema, toda vez que você aprende essa lição, ela deixa de aparecer para você. Quantas vezes você já percebeu que você tem conflito com o chefe, com o pai, com o irmão, com todo mundo, e aí de repente você se transforma, você entende o recado, entende a mensagem, você, de uma hora para outra, seu chefe não é mais um problema, seu irmão não é mais um problema, seu pai não é mais um problema. Eles que mudaram? Ou foi você que aprendeu a lição? Ou foi você que cresceu? Então, quando alguém se coloca na frente da tua prova e ela alivia essa prova, alivia a tua dor, alivia o fardo que você tem que carregar, você tem duas opções. Ou você entende a lição de maneira leve, ou ela vai se apresentar novamente para você. Então, quando Fernanda diz aqui, pelo texto, que você não deve poupar os esforços que estão ao seu alcance para aliviar o sofrimento e a dor do seu irmão, porque isso também faz parte da sua programação. Se você tem a oportunidade, você aproveita, isso também é crescimento e evolução para você. E se o irmão, com a sua interferência, por algum motivo, não entender o recado de maneira integral, esse recado vai continuar se apresentando para ele até que ele supere. Então não se preocupe, porque o plano de Deus é um plano perfeito. E ele considera o nosso livre-arbítrio também, certo? Então tudo que tiver ao nosso alcance a gente pode fazer. Isso é bom para nós, é bom para o irmão. Se o irmão não tiver no tempo ainda, a prova se repete. Aí Cíntia Grilo está dizendo lá, ó, até que a gente aprenda, né? Até que se aprenda. Isso mesmo. E aí, gente, eu quero aproveitar para dizer assim, para fazer uma junção aqui com a parábola dos talentos. Por que eu quero falar disso? Né? Porque todos nós temos talentos. Todos nós temos habilidades, alguma coisa que a gente sabe fazer bem, né? Nem que seja ser um bom ouvinte. Porque às vezes tudo que o irmão precisa é desabafar. E a gente não precisa falar nada, só precisa ouvir. Então, poxa, se você tem audição, você já pode fazer essa caridade, que é ser um bom ouvinte, né? Então, uma vez que todos temos talentos, vamos buscar dentro desses nossos talentos como que a gente pode ajudar alguém, o próximo. E aí as casas espíritas, elas são uma grande fonte de oportunidade. Por quê? Porque faz parte do nosso trabalho realizar uma série de atividades beneficentes, peregrinações. E aí eu falando especificamente aqui do Ivone, você é uma pessoa que não gosta muito de criança, não tem paciência com criança, mas gosta muito de idoso, né? Gosta de conversar com o idoso, tem esse talento, essa aptidão, né? E aí nós temos o Dia da Barba. Então você pode fazer esse tipo de... Não, agora está suspenso, tá, gente? Por causa da pandemia. Mas eu quero dizer que normalmente nós temos atividades para todos os tipos de talento, para todos os gostos, né? Aí você é uma pessoa que gosta de criança e quer aprender a doutrina espírita, vai evangelizar. Tem a evangelização, você começa, mas eu não sei muito da doutrina espírita, você começa como assistente, como auxiliar da evangelizadora e estuda, porque a cada capítulo você vai estudando, primeiro você estuda para você mesmo, depois que você ensina para a criança, na hora que você está ensinando, você aprende com a criança. Então, você tem a oportunidade de fazer a evangelização, você tem a oportunidade de trabalhar lá no projeto Mãe de Luz, que também tem as crianças, né? Aí você é uma pessoa que gosta muito de lidar com pessoas que são pacientes, que estão enfermas, né? E você é uma enfermeira, vamos dizer que você trabalha na área de saúde, é uma pessoa que é fisioterapeuta. Então, assim, tem o trabalho lá do GAICA, que é do Grupo de Apoio Itinerante de Caridade. A gente está sempre em locais que tem pacientes, né? Ah, mas eu não sei fazer nada, eu sei fazer comida. Poxa, lá no Sopão, lá no Lanche Fraterno, na cantina do Centro Espírita. Então, gente, tem trabalho para todo mundo. Ah, eu não sei nada disso, eu sou bom de tecnologia da informação. Vou ajudar no site,
do Ivone. Vou ajudar hoje, então, que a gente está precisando fazer tudo na base da tecnologia, né? De uma forma ou de outra, a partir do momento que você começa a fazer alguma coisa que é para o benefício de outra pessoa, não é só para o seu benefício, é para o benefício de outro, você está ajudando a amenizar a prova do irmão, né? Você está amando, que é o que esse item aqui está falando. Então, vamos para frente. Para finalizar esse item, último parágrafo. Não haveria um extremo orgulho por parte do homem ao se acreditar no direito de remexer, por assim dizer, a lâmina na ferida? Gente, que coisa horrível, né? A gente lê, parece até assim uma coisa que não acontece mais no dia de hoje. Eu consigo imaginar o irmão ficar remexendo na ferida do outro. Isso não é cristão nunca, né? De aumentar a dose de amargura no peito daquele que sofre, sob o pretexto de que isso é a sua expiação? Olhai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la parar. A gente tem que olhar para nós mesmos como um instrumento escolhido para fazer parar a dor do irmão. Resumamos desse modo: estais todos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis empregar todos os vossos esforços para suavizar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e caridade. Porque se não fosse assim, não existiria a lei de amor e caridade. Então ela é a forma que nós temos, inclusive, de evoluir. É a forma que nós temos, é através do amor e caridade. E é fazendo... e como tudo é baseado na lei de causa e efeito, a partir do momento que eu, no meu presente, vivo de acordo com a lei de amor e caridade, como será meu futuro? Um futuro de amor e caridade, né? Porque causa e efeito. E qual é o futuro que eu quero para mim? É um futuro de culpa, de amargura, de tristeza, porque eu tive a oportunidade de fazer o bem e não fiz? Ou é um futuro de alegria, porque eu contribuí para que o meu irmão, para amenizar o sofrimento do meu irmão? O que você acha que vai ser melhor para a sua vida, né? Aí tem os comentários aí. Tem caridade, amor em movimento. Até doentes numa cama, podemos servir a Deus pelo pensamento. E isso, pelas orações, sim, né? É verdade. Toda emanação energética, ela atinge o seu alvo. E seja ela positiva ou negativa. E é por isso que nós devemos sempre vigiar os pensamentos. Porque mesmo um pensamento de raiva, de amargura, de desamor, ele termina trazendo para nós também uma conta para pagar no futuro. Toda emanação energética, ela cobra seu preço, né? Então, vamos nos encher de energias positivas, benfazejas, energias de luz, sempre desejar ao próximo os melhores pensamentos. No capítulo 5, item 28. É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado não tem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, apressando o seu fim? Então, Fernanda falou aqui bastante sobre como nós somos instrumentos para aliviar a dor do nosso irmão. Quando a gente sabe que o irmão está em sofrimento e esse sofrimento ele não tem esperanças, nos é permitido aliviar de maneira definitiva, poupando-lhe o resto da vida de sofrimento? Então vamos ver aqui o que diz o codificador. Quem, no entanto, vos daria o direito de prejulgar os planos de Deus? Não pode o Senhor conduzir um homem à margem do abismo para retirá-lo de lá, a fim de fazê-lo voltar-se sobre si mesmo e de conduzi-lo a outros pensamentos? É sabido que nós, humanos, somos assim, né? Sempre à beira do abismo, sempre no momento derradeiro é que a gente encontra a resposta, que a gente encontra uma nova maneira de pensar. É sempre diante do fim inevitável que a gente finalmente se arrepende. Então ele pergunta: quem somos nós para achar que sabemos os planos de Deus?
Ainda que se pense que haja chegado o momento final para o moribundo, ninguém pode dizer com certeza que essa hora tenha chegado. A ciência nunca se enganou nessas previsões? Bom, se não tivesse se enganado, a gente não teria a palavra milagre, que é o que a gente chama, né, quando a ciência se engana. A gente tem certeza de que uma coisa vai acontecer e não acontece, e aí é um milagre. Sei muito bem que há casos que se podem considerar com razão como desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também incontáveis exemplos de que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra sua lucidez por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais os pensamentos que seu espírito pôde fazer nos momentos finais da sua agonia, e quantos tormentos pôde lhe poupar um minuto, um momento de arrependimento. Então aqui ele fala, ainda que a ciência esteja certa, ainda que aquele é o momento derradeiro, aquele é o fim inevitável, ainda assim existem ensinamentos que são aproveitáveis pelo moribundo. Ainda assim, aquele último instante é para ele importante, é valioso, é uma fonte inesgotável de insights, de realizações. É ali, diante da própria finitude, que ele finalmente chega à conclusão que ele buscou a vida toda. Esse último minuto, ele muitas vezes vale por uma vida. E aí alguém pode argumentar, mas e se o moribundo não tiver com domínio das suas faculdades? Se ele tiver fora de si, se ele não tiver com um grau de demência muito grande, e você vê que ele não tem lógica no raciocínio dele, aí ele nos dá mais essa lição aqui. Naquele momento derradeiro, os espíritos entregam para ele a lucidez necessária. Naquele último instante, depois de tanto tempo sem o domínio das faculdades, a lucidez volta para ele naquele último momento. Isso é uma graça que é concedida para ele, para que ele possa naquele momento chegar a essas conclusões, chegar a essa realização e poder então, naquele último minuto, naquele último momento, evitar ter que retornar por toda uma vida. Porque a gente sabe que toda tarefa que nós deixamos incompleta, nós vamos precisar voltar para concluir. E às vezes é nesse último minuto que você consegue aproveitar a vida e evitar ter que vir mais uma encarnação só para resolver aquela questão. Tem uma fala bem aqui, tá vendo? Sabemos de muitos relatos de experiência de quase morte, as EQMs, e muitos que estavam em coma voltaram para contar. Isso dentro da ciência é verdade, é verdade. Essas experiências de quase morte, elas são uma grande oportunidade, né, da pessoa vislumbrar o lado de lá, vislumbrar o outro plano. E na grande maioria das vezes, esmagadora maioria das vezes, as pessoas voltam muito transformadas, voltam focadas no que realmente importa da vida, porque a gente perde muito tempo com as coisas materiais. E aí ele fala aqui, né, o materialista que apenas vê o corpo e não se dá conta da alma, não pode compreender essas coisas, e de fato. E quando você tem uma visão ampliada, uma visão que considera o plano espiritual e que essa é a verdadeira vida, isso tudo faz diferença. E é exatamente o confronto com essa realidade que faz a gente mudar. Seja nas EQMs, ou seja nesses momentos finais, ou seja em algum tipo de revelação que você tem durante a vida, mesmo longe da finitude. O espírita que sabe o que se passa além túmulo conhece o valor do último pensamento. Então, qual é o nosso papel? Suavizai os últimos sofrimentos, tanto quanto vos seja possível fazê-lo, mas guardai-vos de encurtar a vida, que seja apenas por um minuto, pois esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Então eu costumo dizer para os meus filhos aqui, eu falo com relação a esses valores materialistas, valores espiritualistas, que muitas vezes a gente vê pessoas trocando
amizades, pessoas trocando seus valores morais por dinheiro. Eu pergunto, geralmente assim, a gente gosta muito desse joguinho de tabuleiro, o jogo da vida, o banco imobiliário, essas coisas. Eu digo, você trocaria uma amizade sincera de longos anos por dinheiro do banco imobiliário? Porque é exatamente o que você faz. Então, quando eu digo, você rouba no banco imobiliário, você rouba no jogo de tabuleiro para ganhar dinheiro, não faz sentido. Você perde uma amizade, você se desgasta a troco de uma coisa que não tem absolutamente nenhum valor. O dinheiro do plano material não tem valor. Ele nos permite fazer muita coisa aqui, mas quando você vai, o Silvio gosta de dizer, né, que caixão não tem gaveta, tudo que você conquista fica, tudo que é material fica. O que você leva é só aquilo que você tem no seu espírito, são os valores morais, é uma construção de relacionamentos, a construção de uma vida, exemplos, crescimento emocional, espiritual, crescimento intelectual, são essas coisas que vão fazer diferença para você do lado de lá. E também, quantas vezes tem aquela situação que a pessoa dá aquela melhorada antes de desencarnar, né? E nesse momento que ele dá aquela melhorada, que a gente sabe que muitas vezes é para a família deixar a pessoa ficar mais tranquila, para até que ela possa seguir, né, para o mundo espiritual, mas também é um momento que ele pode se acertar com algumas pessoas com quem ele precisava resgatar. Pode ser o momento do resgate, do perdão, dele deixar claro que perdoa ou dele ser perdoado, e isso já dá aquele alívio, né, para aquela pessoa, e ela não ter que voltar de novo com esse propósito. Esse já não seria mais, esse já teria sido superado nesse último instante. Sim. Então, o que o Evangelho nos traz hoje, para resumir, porque nós já finalizamos aqui, mas fazendo resumo. Se eu não devo mexer na ferida da pessoa porque ela tem que sofrer, faz parte, era o efeito de uma causa provocada por ela. Então isso não é cristão, isso não é amoroso, então não devo fazer isso. Eu devo fazer o que tiver ao meu alcance para amenizar a dor do irmão. E para isso eu com certeza tenho algum talento, seja ele ouvir, seja ele pensar através da oração, da emissão de bons pensamentos. Não tem como ter desculpa aqui para dizer que não sei fazer nada. Você sabe pensar, então você já pode fazer alguma coisa pelo seu irmão, né? Você consegue ouvir, você já pode ser um bom ouvinte. E aí eu tenho certeza que cada um de nós pode fazer muito. Pensa que não, mas pode fazer muito. E se eu posso abreviar a dor de alguém que está sofrendo muito, porque ainda agora eu disse que eu tenho que fazer o máximo que eu puder para amenizar a dor do irmão. Aí bem aqui eu digo, eu posso abreviar, estou vendo que ele está sofrendo muito, é outra coisa. Abreviar quer dizer acelerar o processo de desencarne da pessoa. Isso aí não cabe a nós. Sim. Né? E aí agora a gente vai fazer a leitura da mensagem de hoje, tá bom? Essa mensagem, tem que dizer aqui qual é o livro, bem aqui. É do livro Vivendo o Evangelho. Mensagem 72. Ajude. Diante da provação dolorosa, a única atitude plausível é a caridade. Fome, dê o alimento necessário. Nudez, entregue a peça de roupa. Dor, providencie o socorro. Miséria, ajude no que puder. Doença, colabore com o tratamento. Desânimo, não negue apoio. Confusão, esclareça com discernimento. Desespero, contribua com a paz. Fraqueza, encoraje com amor. Aflição, alivie com a fé. Deus corrige com justiça os deslizes do passado. Contudo, jamais deixa de socorrer com a misericórdia. Seja você o instrumento desta bondade, mobilizando as lições do Evangelho em favor de quem sofre. Não importam as imperfeições que ainda o atormentam. O que importa é a sua disposição de ajudar e servir. O cactus do deserto tem aspecto agressivo, mas o Senhor coloca dentro dele a água que salva. Então, gente, por essa... Psicografia de Antônio Badui Filho, Espírito André Luiz, no livro Vivendo o Evangelho.
mensagem aqui que o Ricardo acabou de ler mostra o quanto que a gente pode ter oportunidade de ajudar das mais variadas formas, né? Se a pessoa está aflita, eu alivio com a fé. Como é que você faz isso, gente? Conversando com ela sobre a fé que você tem. A fé que você tem em tudo que a gente aprende aqui no Evangelho, né? Só esse esclarecimento muitas vezes consola e fortalece aquele irmão que está aflito. E aí ele consegue ter a paciência para ter resignação com aquilo e para poder aprender com aquela dor, né? Se você... Aí aqueles outros mais básicos, fome, a gente não tem condição de ajudar com um prato de comida. Nudez, a gente não tem tanta roupa no nosso armário, né, que às vezes a gente nem usa, está sem usar um tempão. Então, sempre tem essa oportunidade. E me veio aqui, enquanto ele estava lendo, a situação da gente quando a gente desencarnou e por alguma razão a gente foi para uma zona umbralina, né? E aí, quando a gente está lá vivendo aquelas, né, as dores da culpa, da vergonha, seja lá do que for que está mantendo a gente naquele lugar, o que a gente gostaria que fizessem por nós, né? Ali, quando a gente ora por um irmão que acabou de fazer a passagem, né, que está nesse momento de estado de perturbação, a gente está contribuindo para levar a luz para esse irmão. E se fosse eu que estivesse lá, eu queria que as pessoas estivessem fazendo oração. A simples oração também é uma forma de ajudar a gente que quando a gente estiver lá no mundo do desencarnado numa situação dessa. Então, resumindo, vamos fazer pelo próximo aquilo que a gente gostaria que o próximo fizesse por nós. Acolhimento. Né? E Cintia Grilo está dizendo ali. Acolhimento. Não é Grilo. Não é outra Cintia. O acolhimento. Isso. Certo? Então, gente, esse foi o nosso estudo de hoje. Nós vamos agora fazer a vibração. Quem tiver não pegou a aguinha ainda, dá tempo. Corre lá. Pega a aguinha e nós vamos fazer a vibração. Vamos fazer também o passe coletivo, o pessoal que está em tratamento, tá bom? E durante a nossa prece final. E depois tem os avisos, tá? Não saiam, fiquem para os avisos também. Certo? Então vamos lá. Eu agora convido a todos a fazer uma respiração profunda, fechando os olhos, que a gente possa se conectar com o alto, com os nossos amigos espirituais, com Jesus, que quando nós estamos aqui pensando nele, ele está conosco. Que cada um de nós nesse momento possa visualizar a figura deste nosso querido e amado amigo Jesus, colocando as mãos sobre a nossa cabeça. E ele, com todo o poder magnetizador que ele tem, está nesse momento eliminando as nossas energias deletérias, eliminando os maus pensamentos, esses que nós acumulamos com a nossa imperfeição ao longo da nossa semana. Mas ele é tão bom, tão misericordioso, que ele agora está fazendo uma limpeza em cada um de nós. Em seguida, após toda essa asepsia, Jesus agora derrama sobre todos nós suas energias amorosas que vão nos auxiliar a manter a nossa serenidade, a nossa força, a nossa esperança em dias melhores, que vai ajudando a nos imunizar das doenças, que nos fortalece, que nos enche de muito amor em nossos corações. E com todo esse amor que nós estamos sentindo agora, desse abraço que Jesus nos dá, nós vamos agora compartilhar desse amor, fazendo uma viagem por vários lugares. Vamos levar inicialmente lá nos asilos, para todos os nossos irmãos mais experientes, todos os cuidadores desses irmãos, que eles tenham muita serenidade nesses momentos de mais idade, né, onde eles estão ali
sem seus filhos, estão lá no asilo, que todos tenham muita paciência nesse momento de sua vida. Em seguida, nós vamos agora levar todo esse amor para as criancinhas, para os cuidadores dessas criancinhas, dos orfanatos, que elas recebam essa energia amorosa, esse abraço fraterno de Jesus. Agora nós vamos nas ruas, os nossos irmãos que por alguma razão não estão em seus lares, estão nas ruas nesse momento, que não lhe falte um amparo, que não lhe falte a caridade de um irmão para a comida, para trazer a comida, para trazer a roupa, o banho, a dignidade. Agora nós vamos nos presídios, vamos levar luz para esse lugar onde estão muitos irmãos que se equivocaram e que por isso agora estão lá no escuro, mas que nosso amor, o amor de Jesus, possa fazer brotar a luz no coração desses irmãos, para que eles possam ser novos homens, recomeçarem, renascerem para uma nova vida de amor, possam ser tocados. E agora vamos levar para todos os hospitais, para todos os lares onde nossos irmãos sofrem de dores do corpo e da alma. Vamos pedir força, serenidade para todos esses irmãos, para fazerem seus trabalhos com amor. Todos os profissionais que precisam trabalhar, que não podem parar, que não podem se isolar nesse momento, que eles possam receber essas energias de maneira que a cada dia possam acordar com aquela certeza de que estão cumprindo com sua missão nessa existência, fortalecidos. Pedir por todos os nossos governantes, que eles também possam receber essas energias, para que possam tomar as decisões melhores para os seus governados. Voltando agora para nossos lares, nós vamos pedir à espiritualidade amiga que fluidifique nossas águas, que nessa água seja colocado o que nós precisamos tanto para a nossa saúde do corpo, da mente, do espírito, e que finalmente Jesus possa nos dar novamente um abraço fraterno, deixando conosco sua paz, e que ela permaneça conosco a partir das nossas atitudes de novos homens, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Certo. Avisos. Gente, vamos fazer os avisos agora e queremos agradecer a todos que estiveram conosco. Esperamos que nós tenhamos conseguido passar a mensagem, né, do Evangelho e que ela seja importante na nossa vida. Nossos trabalhos, por conta, né, da pandemia, eles continuam existindo, né, de forma virtual. Os estudos, aqueles que ainda não participam dos nossos estudos, que nunca estudaram a doutrina espírita, podem iniciar através do CEMEIA, que é toda terça-feira às 19 horas. É só fazer o contato pelo nosso direct, dizendo que tem interesse, que a gente coloca você no grupo e no dia do estudo recebe o link, certo? A gente também tem estudos novos na casa para pessoas também que ainda não estudaram a doutrina espírita. Na sexta-feira também tem, no sábado. Gente, eu esqueci se no sábado tem também o estudo novo. Vocês me lembram aí, porque não tá aqui, que é coisa nova. Sábado e sexta também. Né? Luciana botou. Pronto. No nosso site, gente, que é www.iapyap.org.br, tem todos os nossos estudos que a gente faz. É o da Dona Ivone, sábado de manhã. Pronto, eu tinha esquecido. E aí, quem quer fazer atendimento fraterno, não se preocupe, porque nós estamos fazendo de forma bastante sigilosa, com o mesmo compromisso de sempre, via Google Meet, né? A gente está usando a tecnologia para fazer esses atendimentos fraternos. E para poder fazer o atendimento fraterno,
É só ir lá no nosso site, na aba Atendimento Fraterno, que vai ter um formulário que você vai se inscrever. Na quarta-feira e no sábado, quarta-feira de 18 horas até as 20, a gente disponibiliza os atendentes e a gente entra em contato pelo seu WhatsApp. E no sábado de 17 às 18, antes das lives, né, a gente também disponibiliza o atendimento fraterno virtual, tá? De uma forma tranquila e segura. A evangelização, ela também continua acontecendo, né, aos sábados, à tarde, aqui pelo Instagram, uma parte, né, e a da juventude e dos pais pelo Google Meet, tá? E domingo tem a de bebês. Os nossos trabalhos também de peregrinações, os trabalhos beneficentes do Mãe de Luz, eles continuam acontecendo, lógico, que agora em formatos diferenciados, porque por causa da pandemia, né? Então a gente, sem gerar aglomerações, mas nós estamos fazendo. Então lá no site você pode pegar as informações, se quiser ajudar, falar com os respectivos coordenadores. Ou pode mandar direct aqui. Olha, sexta tem estudo de André Luiz, Revista Espírita para iniciantes também, a Luciana está colocando. Certo. Então, para iniciante tem o CMEA na terça-feira, tem sexta-feira, né? E tem sábado o da Ivone. Então, tem estudo, muito estudo. A gente não pode dizer que a gente não tem um desses dias aí, não é possível que não vai dar para fazer, né? O estudo. Então, minha gente, eu acho que é isso. Não ouvi mais aqui, eu acho que a gente já falou tudo, né? Pois é isso, gente. Nós desejamos uma linda noite, uma linda semana. Estaremos aqui no próximo sábado, eu e a minha filha, viu? Terça-feira tem um estudo novo da Joana de Ângeles, né? Ah, sim. Verdade. Isso, é novo também. Se você quiser estudar sobre a Joana de Ângeles, terça-feira. Viu? Um abraço, minha gente. Fiquem com Deus. Obrigada aí por tudo. Obrigado pela participação de todos. E a gente está contando com vocês aí nas próximas lives, viu? E nos estudos. Tchau.